nossa aula de história de hoje. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a colonização portuguesa, né? E para a gente estar acompanhando, então vamos abrir a nossa apostila lá na página 22 de História, certo? Então lá diz assim, colonização portuguesa, né? A gente fez a atividade 2 ali em cima naquela página e vamos começar agora a comentar um pouco sobre a colonização, né? Então, até 1530, os portugueses não se preocupavam muito em ocupar as terras brasileiras, né? E por que disso? Porque o maior interesse deles estava em explorar o pau-brasil, como eu já havia falado para vocês, né? Que eles extraíam aquela tintura que era usada nos tecidos europeus. Então, a partir de 1530, o governo de Portugal mudou de ideia em relação a isso, né? Então, eles quiseram começar a ocupar o território brasileiro. Então, o que aconteceu, né? O que mudou? Alguns invasores estrangeiros começaram a ter interesse pelo litoral do Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco e da Bahia. E eles estavam interessados no pau-brasil que ali estava, né? E para não perder essa terra que tinha esse material tão valioso, os portugueses eles começaram a ter medidas para tomar essas terras, né? Então, por isso, os portugueses tomaram medidas para ocupar e defender essas terras de outros povos. Então, desse modo, a partir de 1530, o território brasileiro começou a ser povoado pelos portugueses e algumas vilas foram fundadas para povoar, proteger e cuidar do território. Então, o que aconteceu? Os portugueses vieram de Portugal para o Brasil, algumas famílias, e eles criaram vilas. O que seriam vilas? São conjuntos de casas, uma comunidade, onde várias pessoas moravam ali, com a intenção de deixar claro que aquele território era dos portugueses, que eles iam defender aquilo ali e que aquilo ali pertencia a eles mesmo. Então, em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, no atual estado de São Paulo. Então, lá onde hoje a gente conhece como estado de São Paulo, era conhecido como Vila São Vicente. Então, em 1549, quase 20 anos depois, foi fundada a primeira capital do território, chamada Salvador. Então, Salvador hoje é a capital da Bahia, né? E Salvador foi a primeira capital do nosso país. E vários portugueses com profissões diferentes imigraram para o Brasil com suas famílias na esperança de conseguir terras para sobreviver e reconstruir a vida em uma condição melhor. Então, eles vieram de Portugal com a intenção de ter uma vida melhor, de recomeçar, sabe? De ter um novo começo. Então, eles trouxeram as suas famílias, com as suas mais variadas profissões, querendo uma vida um pouco melhor. Ali no Saiba Mais diz assim: capital onde é localizada a administração de um estado ou de um país. A palavra se origina do latim capitalis, que significa cabeça. Por isso, Salvador foi construída para ser a cabeça do Brasil, né? Então, a cidade de Salvador foi construída para que ela fosse a central do Brasil, para que ali todas as decisões fossem tomadas, né? E um pouco mais à frente, a gente vai estar falando então um pouco do cultivo da cana-de-açúcar, né? Quando os portugueses iniciaram o povoamento do Brasil, começaram também a cultivar cana-de-açúcar. Então, eles, além do pau do Brasil, eles encontraram a cana-de-açúcar e eles começaram a desfrutar disso, né? Como eles viram que tinha nos arredores de Olinda, em Pernambuco, e de São Vicente, em São Paulo. Com a fundação das primeiras vilas, os portugueses instalaram alguns engenhos para produzir açúcar e vendê-lo na Europa. Para isso, conquistaram as terras dos indígenas e tentaram escravizá-los, né? Então, os portugueses, quando vieram lá de Portugal, para conseguir ter essa mão de obra barata, na verdade, com o mínimo do custo, sem custo nenhum, então eles quiseram escravizar os índios, né? O que é escravo? O que é escravatura? É quando alguém faz um trabalho forçado, sem receber nada por aquilo, de uma forma agressiva, que os direitos da pessoa não são respeitados, sabe? O corpo da pessoa não é respeitado, né? Porque
os escravos, eles sofriam danos físicos mesmo, né? Eles se machucavam, né? Então, muita coisa acontecia. Então, eles tentaram escravizar os índios para o trabalho nos canaviais. O que são canaviais? Canaviais são plantações de cana-de-açúcar, tá? E o que gerou conflitos e fugas dos nativos para o interior do território. Então, os índios eles começaram a ir para os interiores, sabe? Para se afastar, para não ter que sofrer com tudo aquilo. Então, com o tempo, o número de indígenas diminuiu muito, né? Porque vieram os portugueses de lá e invadiram as terras deles e ainda queriam escravizá-los e tirar todo o direito deles daquilo. E como começou a ficar muito difícil a vida para eles, com tudo isso que estava acontecendo, muitos começaram a morrer. Então, apesar de resistir e enfrentar os portugueses, a maioria dos grupos indígenas foi derrotada pela força das armas ou por causa de doenças, né? Então, a gente agora está vivendo uma pandemia, né? Que é uma doença que ela se espalhou pelo mundo inteiro. E o que acontece? Quando a gente vai de um país para outro, a gente pode estar levando com a gente alguma bactéria. Então, provavelmente, pode ter acontecido isso lá naquela época, né? Os portugueses vindo para o Brasil trouxeram alguma coisa que aqui não se era conhecido, porque não era uma terra ainda explorada, né? Não se conhecia o Brasil ainda, não se conhecia essas terras. Então, aqui os indígenas, eles estavam isolados, né? Eles estavam bem, porque ninguém trazia nada de mal para eles viviam do jeito deles, com os costumes deles, e tava tudo bem, sabe? Tava tudo certo. E com a vinda dos portugueses para cá, muita coisa afetou no cotidiano deles. E uma dessas coisas foi trazer essas doenças, que para eles era tudo muito novo. Como eles não conheciam isso, eles não sabiam como tratar, por mais que os índios são conhecidos por terem muitos remédios fitoterápicos, né? Fitoterápicos são remédios naturais, retirados de plantas, mas mesmo assim, para eles, como era algo novo, ficava muito difícil, né? Então, ali nas atividades, gente, vocês vão estar respondendo, certo? Aqui, né, nessa página, ali na página 20.